Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Esteves e vou estudar Direito Civil 4 com vocês e vamos fazer uma revisão da parte de direitos reais. Para a gente começar a falar de direito real, a gente tem que começar a falar de posse, né? O que é a posse, que é considerada um direito real sui generis para alguns, mas para a maioria da doutrina não é considerado um direito real porque não faz parte daquele rol taxativo do artigo 1225. Como está fora daquele rol taxativo do artigo 1225, a maioria dos doutrinadores entendem que posse é um fato e não efetivamente um direito. Tá? As duas teorias mais consideradas a respeito da posse são as teorias subjetiva e a teoria objetiva da posse. Vamos começar falando um pouquinho da teoria subjetiva? A teoria subjetiva, ela foi desenvolvida por Frederic Carl von Savigny em 1803, mas até hoje ela ainda encontra seguidores. Segundo o autor, a posse resulta do conjunto de dois elementos: o corpus e o animus. O que significa essa posse, ela derivar desse conjunto de dois elementos, do ânimos, né, e do corpus? Quando o Savigny fala do corpus, ele está se referindo ao efetivo domínio físico sobre a coisa. Então, para o Savigny, tem posse aquele que tem efetivo domínio físico sobre a coisa, mais o animus. O que significa o animus? O que é esse animus domini que fala a teoria subjetiva do Savigny? Esse animus para Savigny é a intenção de propriedade para com a coisa. A gente não pode confundir intenção de propriedade com vontade de propriedade. A intenção de propriedade é uma forma de exteriorização de características de proprietário do bem. Então, aquele que é visto pela sociedade como proprietário da coisa, é aquele que age como se fosse proprietário. Ele tem a intenção de propriedade sobre aquele bem. Então, na verdade, para a teoria do Savigny, só é efetivamente possuidor aquele que é o real proprietário do bem ou aquele que exerce posse ad uso capionis, ou seja, com a intenção de adquirir a propriedade pelo uso capião. Todos os outros possuidores, entre aspas, todos aqueles que exercem corpos, que exercem domínio físico sobre a coisa, mas que não estão associados a esse ânimos, mas que não têm verdadeira intenção de propriedade com a coisa, eles não podem ser considerados possuidores do bem. Eles seriam considerados meros detentores daquele bem. Vamos lá? Então é o seguinte: posse para tal teoria vamos lá. Posse para tal teoria seria o poder de dispor fisicamente da coisa com o ânimo de detê-la como sua e defendê-la contra terceiros. Elementos da teoria de Savigny: o elemento subjetivo, que é o animus domini, né, a vontade, a intenção de exercer a propriedade, a exteriorização das características de proprietário, e o objetivo, a relação física com a coisa. É o corpus, é o domínio físico sobre aquele bem. O Savigny foi o primeiro que falou, então, em detenção. O que é a detenção? A detenção é, ao exigir o elemento subjetivo animus domini, como requisito fundamental para a caracterização da posse, a doutrina subjetiva considera simples detentores o locatário, o comodatário, o depositário, o mandatário e outros que possuírem apenas poder físico sobre a coisa. Não é admitido o desdobramento da relação possessória, pois não se admite posse por outrem. Então, nesse caso aqui, não se admite posse por outrem.
só é considerado possuidor aquele que tem efetivo domínio físico sobre a coisa. Só é considerado possuidor quem tem corpus mais animus domini. Se está faltando um dos elementos, ou subjetivo ou o elemento objetivo, esse não vai ser caracterizado como possuidor para essa teoria do Savigny. Portanto, o locatário, o comodatário, aquele que não tem a intenção de propriedade, não tem o animus domini efetivamente em relação àquela coisa, ele não vai ser considerado possuidor, ele vai ser considerado mero detentor. Qual é a principal diferença, qual é a grande diferença de ser considerado possuidor e ser considerado detentor? É que o detentor, ele não pode exercer os efeitos relativos à posse, né? Então ele não pode praticar a defesa da posse em nome próprio. O detentor, ele está sempre exercendo posse em nome de outra pessoa, em nome alheio. Então, no caso de um locatário, por exemplo, você adotando a teoria subjetiva, se o locatário tiver a posse dele turbada ou esbulhada, ele precisa que o possuidor, que seria o proprietário do imóvel, o locador do imóvel, tomasse alguma atitude para defender aquela posse. Porque ele, como detentor, mero detentor, ele não teria legitimidade para fazer isso. Essa é a grande crítica que existe em relação à teoria subjetiva. Por isso que essa teoria subjetiva, apesar de até hoje ela ser muito considerada ainda no nosso ordenamento jurídico, a gente tem diversas teorias sobre posse, mas a teoria do Savigny, né? Ela era adotada pelo Código Civil de 16, então quer dizer, até 2003 ela ainda era adotada no Brasil. Tá? Ela foi criticada pela segunda teoria, que é a chamada teoria objetiva, que foi desenvolvida pelo Ihering, que diz o seguinte: a teoria objetiva da posse, que é o do Rudolf von Ihering, que ele viveu de 1818 a 1892, a posse é exercida. Aliás, a posse é a exteriorização da propriedade e, por isso, para caracterizar a posse, basta o exercício em nome próprio do poder de fato sobre a coisa. Então, para essa segunda teoria, que é chamada teoria objetiva da posse, basta que o possuidor exerça em nome próprio poderes inerentes da propriedade. Então, basta que ele não precise, que ele não esteja sobre a ordem de alguém. Basta que ele possa, em nome próprio, exercer alguns dos poderes inerentes à propriedade, que ele vai ser considerado possuidor do bem. Então, quais são esses poderes inerentes à propriedade? O poder de uso, o poder de fruição, o poder de gozo, né? O poder de reivindicação. Qualquer um desses poderes, quando alguém tem legitimidade para exercer qualquer um desses poderes em seu próprio nome, sem estar sobre ordens de outro, de acordo com a teoria objetiva, ele vai ser considerado possuidor. Então, para essa teoria objetiva, diferente da subjetiva, aquele que é locatário do imóvel, ele é considerado possuidor, o comodatário do bem, ele é considerado possuidor da coisa. Claro que o proprietário também. Aquele que tem posse é aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade em seu próprio nome. Não precisa de ordem de outra pessoa. Tá legal? Vamos lá. Os elementos da teoria objetiva, você tem o elemento objetivo, né, que é o conteúdo, conduta de dono, é o chamado corpus. E o subjetivo, que é a vontade do seu possuidor de ser possuidor. Aqui é o animus tenendi. Então, olha só,
As duas teorias têm em comum que você tem que ter posse, né? Que você tem que ter corpus. Você tem que ter o domínio físico, o possuidor vai ter que ter o domínio físico sobre a coisa. Isso é tanto comum na teoria subjetiva quanto na teoria objetiva. As duas que são pacíficas em relação a isso. Quanto ao elemento subjetivo é que tem divergência. Para a teoria subjetiva, você precisa do animus domini, a intenção de propriedade em relação àquela coisa. Para a teoria objetiva, você não precisa ter o animus domini, basta que você tenha o animus tenendi. O que é o animus tenendi? A intenção de possuir aquela coisa. Se você tiver o domínio físico sobre a coisa, mas você não tiver intenção de posse em relação a ela, você não é considerado possuidor. Você é considerado mero detentor. Mas se você tem essa intenção de posse em relação a ela, que é o animus tenendi, é o exercício em nome próprio de algum ou de alguns dos poderes inerentes da propriedade, aí, de acordo com a teoria objetiva, pode ser considerado também possuidor do bem. Tá legal? Então vamos lá. O Código Civil, né, lá no artigo 1196 do Código dele, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes ao da propriedade. Então, o Código Civil de 2002, lá no artigo 1196, ele adotou que teoria? A teoria objetiva. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, para essa teoria objetiva, né, de acordo com o Código Civil, lá no artigo 1196, basta que alguém exerce em seu próprio nome algum dos poderes inerentes da propriedade. Se você tem o poder de uso, de gozo, de fruição, de reivindicação, e pode exercer esse poder independente de ordem de outro, você está exercendo esse poder em seu próprio nome, você vai ser considerado possuidor daquele bem. Isso é super importante para a gente caracterizar a diferença entre a detenção na teoria subjetiva e a detenção na teoria objetiva. Porque na teoria subjetiva é detentor todo aquele que não tem o animus domini. Na teoria objetiva vai ser detentor apenas aquele que está exercendo a posse em nome alheio. Então, para a teoria objetiva, todo aquele que tem algum dos poderes exercido em seu próprio nome, ele vai ser considerado possuidor. Então, o locatário é possuidor? Ele não tem direito de uso sobre aquele bem? O direito de reivindicação em seu próprio nome? Ele pode, inclusive, reivindicar a posse do bem em nome do locador do imóvel que não esteja, que esteja turbando, né? Que esteja esbulhando o locatário da utilização daquele bem. Então, tem que ficar bem caracterizado isso. Tá legal? Então, quando a gente fala de posse, de acordo com a teoria objetiva, basta que exerça algum dos poderes inerentes à propriedade em seu próprio nome. Então, vamos continuar? Eita, acho que eu passei demais. Não. Vamos lá. O enunciado 236 da terceira jornada de direito civil diz o seguinte: considera-se possuidor para todos os efeitos legais também a coletividade desprovida de personalidade jurídica. Então, o que esse enunciado aí está dizendo? Que grupos de pessoas, mesmo que eles não tenham uma personalidade jurídica, ou seja, eles não estejam devidamente registrados, né, na junta comercial, então no RCPJ, tá? Mesmo que eles não tenham uma matrícula lá de constituição de pessoa jurídica, mesmo que eles não tenham essa personalidade jurídica própria, eles podem ser considerados conjuntamente possuidores de determinado bem.
Isso aí, na verdade, esse enunciado é para regularizar a situação possessória de movimentos como de sem teto, sem terra, né? Que mesmo que não sejam devidamente constituídos e não tenham uma personalidade jurídica própria, eles possam ser considerados possuidores. Por que é importante eles serem considerados possuidores? Até mesmo para poder adquirir a propriedade pelo uso capião. Até mesmo para poder, num momento futuro, exercer a possibilidade da aquisição, conforme o que está previsto lá no artigo 1228, parágrafo 4º e parágrafo 5º, que permite que um grande número de pessoas que ocupam extensa área por mais de 5 anos, exercendo função social, eles possam, mediante pagamento de indenização ao proprietário do bem, quando forem réus em ação reivindicatória, adquirir a propriedade daquela coisa. Portanto, essa coletividade aí, ela tem que ser reconhecida como possuidora. E para ser reconhecida como possuidora, eles se socorrem desse artigo, desse enunciado aí do Conselho Federal de Justiça. Tá legal? Que foi decidido na 3ª jornada lá de Direito Civil. Então vamos. Posse é o exercício do poder de fato em nome próprio, exteriorizando a propriedade e fazendo uso econômico da coisa. Detenção é o exercício do poder de fato sobre coisa alheia. O artigo 1198 diz o seguinte: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens e instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve este artigo em relação ao bem e a outra pessoa presume-se detentor até que se prove o contrário. Então, olha só. Fica claro aqui, pela redação do artigo 1198, que o detentor, ele está sempre exercendo a posse de acordo com os interesses do real possuidor daquele bem. Ele não está exercendo a posse em nome próprio, ele não está defendendo os seus interesses, ele está defendendo os interesses de outrem. Quem é essa outra pessoa que ele está defendendo os interesses? Ele está defendendo o interesse do real possuidor daquele bem. São os chamados fâmulos da posse, né? Quem é que exerce posse em nome da outra? É o caseiro, é um representante, um advogado que esteja representando os interesses do proprietário de algum bem, tá? Então, aqui, o vigia, o caseiro, eles não são considerados possuidores porque eles não estão exercendo posse em seu próprio nome. Eles estão defendendo a posse do proprietário, do real possuidor daquele bem. Eles estão fazendo a defesa em razão da posse de outra pessoa e sobre as ordens dela. Então, isso deve ser considerado para caracterizar a detenção dentro da teoria objetiva. Na teoria subjetiva, vai ser considerado detentor todo aquele que não tem o animus domini. Aqui na teoria objetiva, que é adotada pelo Código Civil atual, você precisa que esse detentor esteja sobre a ordem de outro. Tá legal? Então vamos dar continuidade? Vamos lá. Vamos fazer lá das classificações da posse. Quanto ao desdobramento da relação possessória, a gente começa a falar da posse direta e da posse indireta. A posse direta, imediata, é o exercício de direito imediato do poder sobre a coisa, que é o corpus decorrente do contrato. O possuidor direto pode defender sua posse contra o possuidor indireto. Posse indireta, imediata. Apenas o ânimos, entendida essa como vontade de utilizar a coisa, como faria o proprietário.
o possuidor indireto pode defender a sua posse perante terceiros. Então vamos lá, o que acontece para a gente dizer que houve o desdobramento da posse? O desdobramento da posse é quando algum contrato ou algum direito real transforma duas pessoas distintas como possuidoras da mesma coisa, mas a posse delas é exercida de forma distinta. Vê se dá para entender. O possuidor direto é aquele que foi nomeado como tal pelo possuidor direto, que em tese é o real possuidor, o possuidor primário daquele bem, a maioria das vezes é o proprietário também daquela coisa, que transfere alguns dos poderes inerentes à propriedade para o possuidor direto. Mas não perde a característica de possuidor. Ele não transfere todos os poderes inerentes à propriedade dele para o novo possuidor. Ele permanece com o direito de reivindicação no mínimo. Mas ele pode ter outros direitos ainda em relação e o poder de disposição, em regra, permanece também em mãos do possuidor indireto. Então, ocorre o desdobramento da posse, por exemplo, quando você celebra um contrato de locação. Quando eu celebro um contrato de locação, de acordo com a teoria objetiva, eu, proprietário do imóvel, eu estou dando dois dos poderes inerentes à propriedade para outra pessoa. Que direitos são esses? Em regra, o direito de uso e o direito de reivindicação. Eu permaneço com o direito de fruição, porque eu estou recebendo os rendimentos que são proporcionados por aquele bem, e permaneço com o direito de disposição e com o direito de reivindicação. Então, o que vai acontecer? Eu desdobrei essa posse, né? Então, eu passei a ser possuidora indireta como locadora do imóvel, porque eu continuo exercendo em meu próprio nome algum dos poderes inerentes à propriedade, mas eu outorguei poderes inerentes à propriedade para o locatário. Então, quem tem direito de morar nesse imóvel, a partir do momento que eu celebro o contrato de locação, é quem? O locatário. Então, ele passou a ser o quê? Possuidor direto. E eu permaneci com o poder de ser possuidora indireta. Eu continuei com posse sobre aquele bem, só que eu vou exercer essa posse de forma indireta. Tá legal? Então, vamos lá. O artigo 1197 diz o seguinte, ó. A posse direta de uma pessoa que tem seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então, a gente vê aqui que pode ser decorrente de direito pessoal, quais são os direitos pessoais? São os direitos subjetivos, né? Quais são os direitos subjetivos aqui que decorrem disso? Normalmente contrato. Então, eu posso celebrar um contrato de locação, um contrato de comodato, outorgando poderes, deixando para uma outra pessoa exercer poderes inerentes à propriedade em seu próprio nome, mas eu permaneço com algum dos poderes. Ou pode ser decorrente de um direito real. Se eu tenho um imóvel gravado em usufruto, por exemplo, se eu tenho um imóvel gravado em usufruto, quem tem poder de uso e fruição daquele bem é o usufrutuário. Então, quem pode morar naquele imóvel, quem pode alugar aquele imóvel é o usufrutuário. Mas quem tem o poder de disposição daquela coisa é o proprietário do bem, é o nu proprietário daquele bem. Né? Então, o usufrutuário e o nu proprietário, os dois exercem posse sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. O nu proprietário é um possuidor indireto e o usufrutuário é um possuidor direto. Ele está com domínio físico sobre a coisa, tá? E o que tem que ficar claro aqui também, que inclusive o possuidor direto pode fazer a defesa da posse em relação ao possuidor indireto. Como assim? Eu aluguei um imóvel, tá? Eu sou locatária de um imóvel.
né? E o locador daquele imóvel vive turbando o exercício da minha posse. Eu chego em casa, ele entrou, né, no imóvel sem a minha autorização, porque ele diz que ele é proprietário, ou ele toda hora deixa alguma coisa na casa, porque ele diz que ele é proprietário daquele imóvel. Eu posso, inclusive, entrar com uma ação de manutenção de posse. Por quê? Porque ele está turbando o meu exercício de posse daquele bem. E eu, como locatária, sou possuidora direta, de acordo com o que está estipulado no artigo 1197. Então, como o Brasil, né, no nosso Código Civil atual, ele adota a teoria objetiva, o locatário ele não é considerado mero detentor. Ele é considerado possuidor do bem, possuidor direto daquela coisa. E como possuidor direto daquela coisa, ele tem o direito de ser protegido como tal. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Quanto aos vícios, a posse pode ser justa, que é a posse desprovida dos vícios específicos do artigo 1200. A posse justa é mansa, pacífica, pública e adquirida sem violência. E a posse injusta é a posse maculada por pelo menos um dos vícios da posse. É violência, clandestinidade ou precariedade. O artigo 1200 diz o seguinte: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Falar um pouquinho primeiro da posse violenta, tá? O que é a posse violenta? A posse violenta é adquirida através do emprego de violência contra a pessoa. Então, vamos lá. A posse injusta é aquela que foi adquirida sem atos de violência, sem clandestinidade e sem precariedade. A posse injusta, ela foi adquirida através de atos de violência, clandestinidade ou precariedade. Beleza. O que é violência, né? A posse violenta é aquela que você utilizou de violência física contra a pessoa ou contra os bens também. Pode ser considerada violência aquela posse onde alguém invada um terreno, saia destruindo cercas, destruindo animais, tá? Você tem lá o cachorro que protege a propriedade. Se a pessoa invadiu, matou o cachorro, né? Isso aí, às vezes, aquelas pessoas que protegem os animais acham muito mais absurdo que fazer uma violência contra a pessoa. Então, esse tipo de posse, a posse adquirida através dessa forma, ela vai ser considerada uma posse violenta. Se ela é uma posse violenta, ela fica maculada como tal. Ela foi adquirida através de atos de violência, ela fica maculada e ela é considerada uma posse injusta. Tá? E essa, em regra, não tem como sanar essa posse injusta, tá? Que foi adquirida através de atos de violência, de clandestinidade ou de precariedade. A posse clandestina, vamos lá, é adquirida às escondidas. O que é a posse adquirida às escondidas? Olha só, a posse clandestina é aquela que você não sabe do exercício daquela posse. Não é só o proprietário do bem que não precisa saber que aquela posse está sendo adquirida às escondidas. Ela não pode ser pública. As pessoas no entorno, elas não podem estar cientes da existência daquela posse. Se, por exemplo, alguém entra todo dia de madrugada numa casa, passa a noite lá, mas não acende a luz, fica lá quietinho, ninguém sabe que ele está exercendo posse ali, aquela ali é uma posse adquirida através de atos de clandestinidade. Enquanto essa posse for clandestina, ela é considerada mera detenção, ela não é considerada posse. Depois que ela se torna pública, ou seja, depois que as pessoas do entorno sabem do exercício daquela posse, ela se torna posse.
mas vai ser considerada uma posse injusta porque ela foi adquirida através de atos de clandestinidade, tá? Então, toda vez que alguém não informa, não exerce a posse de forma aberta, ele vai adquirindo essa posse de forma clandestina, ele macula essa posse com atos de injustiça. Isso tem que ficar claro para vocês pelo seguinte, porque muitas vezes a posse é adquirida não é através de atos de violência, é através de atos de clandestinidade. Eu não quebrei nada, não bati em ninguém, não fiz nada. Mas entrei às escondidas. Dessa maneira, a posse é injusta. E vamos lá. Por último, você tem a posse precária. A posse precária é decorrente da violação de uma obrigação de restituir. É a chamada abuso de confiança. A posse injusta não deve ser considerada posse jurídica, né? Foi o que eu falei para vocês. Não produzindo efeitos contra o legítimo possuidor. Muito embora o possuidor injusto possa fazer manejo dos interditos possessórios contra atos de terceiro. Vou explicar já isso aqui também. Vamos lá. Primeira coisa, falar da posse precária. Olha só, quando eu tenho a posse precária, eu estou exercendo essa posse de forma autorizada, a princípio. A partir do momento que eu era mero detentor daquele bem, a partir do momento que eu deixo de ser detentor e passo a exercer em meu nome próprio, sem a devida autorização do proprietário daquele bem, eu deixo de ter uma posse justa ou uma detenção e passo a ter a chamada posse precária. Vamos lá. Se eu sou caseiro de uma casa, tá? E um dia eu resolvo que aquela casa vai ser minha. E não deixo mais o proprietário daquele imóvel entrar e passo a exercer a posse daquele bem em meu próprio nome porque eu quero adquirir a propriedade daquilo ali pelo uso capião. O que eu tenho? Uma posse precária. Porque ela foi adquirida baseada no abuso de confiança. Eu tinha, a princípio, uma autorização para exercer posse daquilo. Mas a partir do momento que eu passei a exercer em meu próprio nome, eu não tenho mais essa autorização. Tá legal? E o segundo ponto aí que a gente não pode deixar de comentar é em relação à posse injusta. A posse injusta, ela não deve ser considerada posse. Ela só vai em relação ao proprietário daquele bem. Ela só é considerada posse em relação a terceiros. A posse injusta, ela só deixa de ser, ela só passa a ser considerada posse quando deixar de existir resistência do real proprietário daquele bem. Então, se ele não está mais brigando juridicamente, né, não entrar mais com as ações possessórias contra o possuidor injusto, aí essa posse passa a ser considerada como tal. Até então, ela não é considerada como posse. Tudo bem? Vamos lá. O artigo 1203 fala lá da continuidade da posse, né, do caráter da posse. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter que foi adquirida. O enunciado 237 da Terceira Jornada do Direito Civil interpreta da seguinte maneira: é cabível a modificação do título de posse, interdito interversio possessiones, na hipótese em que até então o possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito caracterização do animus domini. Então, olha só. O artigo 1203 está dizendo o seguinte, que da forma que foi adquirida a posse, ela tem característica, ela vai continuar com a mesma característica. Ou seja, se ela foi adquirida de forma injusta, ela continua, ela é maculada eternamente com aquelas características, tá? Agora, se o atual possuidor, de acordo com o enunciado, se o atual possuidor, ele é antagonista do possuidor anterior,
se ele se mostra contrário aos atos praticados pelo possuidor anterior, ele adquire a posse de outra forma, essa continuidade, ela perde a característica. Tá legal? Então vamos lá. Quanto à subjetividade, a posse pode ser de boa fé ou de má fé. Gente, isso aqui, ó, é importante pra caramba. O que é uma posse de boa fé? O que é uma posse de má fé? A posse de boa fé é quando o possuidor não sabe de elementos que sejam impeditivos do exercício da posse. Ou seja, ele acredita que ele pode exercer posse sobre aquele bem, que ele está autorizado a exercer posse sobre aquela coisa. A posse de má fé é quando o possuidor ele tem ciência de que ele não tem autorização para exercer posse sobre aquele bem. Ele não precisa ser um possuidor injusto. Ele não precisa ter adquirido a posse com atos de violência, clandestinidade nem precariedade. Mas se ele sabe que ele não está autorizado a exercer posse sobre aquele bem, ele é considerado um possuidor de má fé. Cuidado que às vezes as questões de prova, elas te induzem a você ter pena do possuidor e acreditar que ele é um possuidor de boa fé. Mas se ele sabe da existência do vício impeditivo daquela posse, já foi tudo por água abaixo e ele vai ser considerado um possuidor de má fé. Então, já caiu em prova da OAB questão dizendo que fulano era desempregado, pai de 5 filhos, entrou numa casa que estava abandonada, cuidou da casa, consertou fiação, consertou telhado, que estava com vazamento, tudo para você ficar se solidarizar daquela pessoa e achar que ele é um possuidor de má fé. Ele é um coitado, né? Ele está desempregado, ele tem 5 filhos, ele está cuidando daquele bem, mas ele não é possuidor de boa fé. Por que ele não é possuidor de boa fé? Porque ele sabe que ele não tem autorização para exercer a posse sobre aquele bem. Se ele sabe disso, ele é considerado possuidor de má fé. Se ele não sabe, ele é considerado possuidor de boa fé. Tá legal? Vamos lá. O artigo 1201 diz o seguinte: é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, tá? Então, o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si presunção de boa fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. O que é o justo título aqui, gente? Vamos lá. O que é o justo título? O que ele caracteriza aí na boa-fé? O justo título é um documento que, em tese, é hábil para a autorização do exercício da posse. Por que eu estou dizendo que em tese é hábil? Porque ele pode ser um título falso, ele pode ser um título que não tenha consistência, que não tenha efetividade, que tenha sido emitido pela pessoa que não é a pessoa autorizada. Então, o possuidor que tem o justo título, em tese, né? Claro que essa presunção é uma presunção relativa, admite prova em contrário, em tese ele é um possuidor de boa fé. Por que eu estou dizendo que ela admite prova em contrário? Porque aquele documento pode ser falso e o possuidor saber da falsidade desse documento. Se ele sabe da falsidade desse documento, mesmo ele estando de posse de um justo título, ele é um possuidor de má fé. Agora, se ele tem um justo título e ele não tem ciência da falsidade daquele justo título, ou que aquele justo título realmente não produz efeitos, teoricamente ele é um possuidor de boa fé, porque ele acredita na legitimidade do exercício daquela posse. Tá legal? Vamos falar dos enunciados? Olha só, o enunciado 302 da 4ª Jornada de Direito Civil diz o seguinte:
Pode ser considerado justo título para a posse de boa-fé o ato jurídico capaz de transmitir a posse ad usus capionem, observando o disposto no artigo 113 do Código Civil, que fala da interpretação dos negócios jurídicos. E o enunciado 303 diz o seguinte: considera-se justo título para a presunção relativa de boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autorize a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na sua perspectiva de função social da posse. Então, quando a gente fala ali de justo título, né, eu tenho que verificar que é esse documento que, em tese, é hábil para transmitir a posse e ele deve ser exercido. Então, ele tem que ser considerado, mesmo que não esteja materializado, mesmo que seja um justo título verbal, de acordo com a interpretação contratual. Se eu tiver uma forma de provar isso, eu posso levar essa prova ao judiciário. Tá legal? E aí a gente ainda tem a posse originária e a posse derivada. O que é a posse originária? Quando não há vínculo entre o sucessor e o antecessor da posse, de modo que a causa da posse não é negocial. E a posse derivada, quando há um ato de transferência entre o antecessor e o sucessor. Na posse derivada, há sempre tradição, tá? Então, quando a gente fala de posse originária, é aquela posse onde não existe vínculo. Eu adquiri a posse de forma de... eu passei a possuir aquele bem porque eu entrei na casa e passei a exercer posse sobre aquele bem. Eu não tenho nenhum contrato, eu não tenho nenhum vínculo, eu não herdei, né? Não existe nenhum vínculo entre o possuidor anterior e o possuidor atual. Existe uma posse originária. Derivada quando você tem um vínculo de contrato, um vínculo de herança, tem assim, alguma coisa que una esses dois possuidores. A posse ad interdicta e a posse ad usus capionem. A posse ad interdicta é a posse que pode ser protegida através de interditos possessórios. É toda a posse. E a posse ad usus capionem é a posse exercida para fins de uso capião, para fins de adquisição da propriedade pelo uso capião. Você tem a posse nova, que é aquela que data de menos de 1 ano e 1 dia, e a posse velha, que é aquela que data de mais de 1 ano e 1 dia. Essa diferença aqui entre posse nova e posse velha, a principal importância dela é em relação às ações possessórias, para você saber o procedimento das ações possessórias e também se vai caber ou não pedido liminar, tá? E, por último, a gente tem... por último, mas não menos importante, né? A gente tem a figura da composse, tá? O que é a composse? A composse, ela equivale à figura do condomínio. Só que quando a figura do condomínio é a copropriedade sobre um determinado bem. Quando a gente fala de composse, é a posse conjunta sobre a mesma coisa. O artigo 1199 fala sobre ele, ó. Se 2 ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não exclua os dos outros compossuidores. Então, quando a gente fala em composse, equivale a copropriedade. É a posse conjunta sobre um bem indivisível por mais de uma pessoa. Cada uma delas vai ser considerada possuidor. Então, ela pode exercer a posse dela, né, desde que ela não atrapalhe o exercício da posse alheia. Eu não posso confundir composse com desdobramento da posse. Quando eu tenho desdobramento da posse, o possuidor direto exerce posse de uma maneira e o possuidor indireto de outra.
Na composse, os copossuidores exercem posse idêntica, de forma idêntica, com os mesmos direitos e com a mesma natureza. E um não pode atrapalhar o exercício da posse pelo outro. Tudo bem? Então, por hoje a gente fica aqui, né, com a aula sobre posse e a gente continua na próxima aula. Um abraço.